A história da humanidade é cheia de buracos e mistérios que a arqueologia tenta preencher com descobertas incríveis. Cada novo fóssil, cada ferramenta antiga, cada monumento colossal nos ajuda a juntar as peças do quebra-cabeça da nossa história. Mas, e se algumas dessas peças simplesmente não se encaixarem? E se algumas descobertas desafiarem tudo o que sabemos sobre o passado? Neste programa, vamos explorar algumas das descobertas arqueológicas mais intrigantes e controversas já feitas. Objetos que parecem ter sido criados com tecnologia muito além do seu tempo, desafiando nossa compreensão da história e da capacidade humana. Preparem-se para uma jornada fascinante pelos cantos mais misteriosos do passado, onde a única certeza é a de que o passado guarda segredos que ainda estamos longe de desvendar. Nossa jornada começa nas areias do Iraque, onde um artefato de argila desafia a nossa compreensão da história da eletricidade. Imaginem um vaso de barro, não muito diferente daqueles usados para armazenar grãos há milênios. Mas este vaso, encontrado nos arredores de Bagdá, guarda um segredo chocante. Dentro dele, um cilindro de cobre, cuidadosamente selado com asfalto, e no seu interior, uma barra de ferro, corroída pelo tempo, mas ainda reconhecível. Esta, meus amigos, é a bateria de Bagdá, um artefato que data de mais de 2000 anos atrás, muito antes da descoberta oficial da eletricidade. Quando os arqueólogos se depararam com essa combinação peculiar de materiais, a pergunta foi inevitável. Seria possível que os antigos povos da Mesopotâmia, conhecidos por sua sabedoria e avanços em áreas como a matemática e a astronomia, tivessem também desvendado os segredos da eletricidade? Experimentos mostraram que, ao preencher o vaso com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, a bateria de Bagdá realmente gera uma corrente elétrica, fraca, mas mensurável. A comunidade científica ainda debate a função original desse artefato. Alguns acreditam que ele poderia ter sido usado para galvanizar metais, aplicando finas camadas de ouro ou prata em objetos decorativos ou religiosos. Outros sugerem que a bateria poderia ter tido um propósito medicinal, aplicando pequenos choques elétricos para aliviar dores, uma prática conhecida como eletroacupuntura. Mas há também teorias mais ousadas. Alguns pesquisadores especulam que a bateria de Bagdá poderia ser a evidência de uma tecnologia esquecida, um conhecimento avançado que se perdeu nas brumas do tempo. Seja qual for a sua verdadeira finalidade, a bateria de Bagdá permanece um enigma fascinante, um lembrete de que o passado guarda segredos que podem desafiar nossas crenças mais fundamentais sobre a história da humanidade. Nossa próxima parada nos leva às profundezas do Mar Mediterrâneo, onde um naufrágio milenar revelou um artefato que desafia a nossa compreensão da engenharia antiga. Imaginem um artefato corroído pelo tempo, recuperado dos destroços de um navio romano que afundou há mais de 2000 anos. À primeira vista, parece apenas um conjunto de engrenagens e placas de bronze, corroídas pela ação do mar. Mas, meus amigos, esta é apenas a superfície de um mistério muito maior. Este é o mecanismo de Anticítera, considerado por muitos como o primeiro computador analógico do mundo. Composto por mais de 30 engrenagens de bronze, montadas com uma precisão impressionante, o mecanismo de Anticítera era capaz de calcular com precisão os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas visíveis a olho nu. Ele podia prever eclipses solares e lunares, determinar as fases da Lua e até mesmo levar em conta o movimento irregular da Lua em sua órbita. A complexidade do mecanismo de Anticítera é simplesmente impressionante. É difícil acreditar que um artefato tão sofisticado tenha sido criado há mais de 2000 anos, numa época em que a tecnologia da metalurgia e da engenharia mecânica ainda estavam em seus estágios iniciais. A descoberta do mecanismo de Anticítera gerou um debate acalorado entre os estudiosos. Como os antigos gregos, mesmo com seus conhecimentos avançados de matemática e astronomia, conseguiram criar um dispositivo tão complexo?
Alguns acreditam que o mecanismo de Anticítera seja a prova de que os gregos antigos possuíam um conhecimento muito mais avançado do que imaginamos, talvez herdado de civilizações ainda mais antigas. Outros sugerem que o mecanismo seja apenas um exemplo extraordinário da genialidade humana, uma prova de que, com observação cuidadosa e engenhosidade, nossos ancestrais foram capazes de realizar feitos extraordinários. Independentemente de sua origem, o mecanismo de Anticítera permanece um testemunho da capacidade humana de inovação e criatividade. Ele nos lembra que o passado está repleto de maravilhas e mistérios, desafiando-nos a questionar nossas suposições e a explorar os limites do conhecimento humano. Nossa expedição nos leva agora às montanhas remotas da China, onde uma descoberta controversa alimentou a imaginação de entusiastas de OVNIs e teóricos da conspiração por décadas. Imaginem uma expedição arqueológica em 1938, explorando uma região remota e montanhosa na fronteira entre a China e o Tibete. Em uma caverna inacessível, os exploradores se deparam com uma coleção de tumbas antigas, contendo esqueletos estranhamente pequenos e, o mais intrigante, um conjunto de discos de pedra, cada um com cerca de 30 centímetros de diâmetro. Esses discos, conhecidos como discos de Dropa, são o centro de um dos maiores mistérios arqueológicos do século XX. Os discos, segundo relatos, eram cobertos por uma escrita em espiral, fina como um fio de cabelo, que desafiava a tradução. Alguns pesquisadores especularam que os discos poderiam conter a história de uma antiga civilização que habitou a Terra há milhares de anos, ou talvez até mesmo uma mensagem de seres extraterrestres que visitaram nosso planeta em um passado distante. A história dos discos de Dropa é repleta de mistério e controvérsia. Alguns acreditam que os discos sejam apenas uma farsa elaborada, enquanto outros argumentam que eles são a prova de que a Terra foi visitada por seres extraterrestres no passado. A falta de evidências concretas e a natureza fragmentária das informações disponíveis tornam difícil determinar a autenticidade dos discos de Dropa. No entanto, a lenda desses artefatos enigmáticos continua a fascinar e intrigar aqueles que buscam respostas para os mistérios do passado. Sejam os discos de Dropa reais ou apenas uma lenda, eles nos lembram que o mundo está cheio de maravilhas ainda por descobrir e que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por alguns dos artefatos mais misteriosos e desafiadores já descobertos. A bateria de Bagdá, com sua eletricidade ancestral. O mecanismo de Anticítera, uma janela para a genialidade da engenharia grega. E os discos de Dropa, sussurrando histórias de visitantes estelares e civilizações perdidas. Cada um desses objetos, reais ou lendários, serve como um lembrete poderoso da vastidão do tempo e dos muitos mistérios que ainda permanecem escondidos no passado. Eles desafiam nossas noções preconcebidas sobre o que nossos ancestrais sabiam e eram capazes de fazer. Enquanto continuamos a explorar e descobrir, devemos manter a mente aberta para o inesperado, para as peças do quebra-cabeça que não se encaixam perfeitamente, porque é nas rachaduras da nossa compreensão que a verdadeira maravilha e o potencial para novas descobertas residem.